questão do punk na minha vida é praticamente natural, porque eu sou criado na Zona Leste, né, uma região bem perifa, e era mais perifa ainda, né, a região do Tatuapé. Naquela época não tinha muito asfalto, era tudo descampado, e eu levei uma vida assim bem de moleque de periferia mesmo, né. Agora, a ligação com o rock é um pouco mais antiga, porque eu sou de uma geração que acompanhou o rock dos anos 60, né, principalmente a bitomania. Né? E naquela época, o movimento alternativo predominante era o dos hippies, né? Era a ideologia do paz e amor e do pacifismo, né? Então eles acreditavam num futuro, né? Era de aquários, eram otimistas. E depois, mais tarde, eu tomei contato com a geração punk, que era o contrário, uma geração pessimista, que não acreditava no futuro, no future, né? E enquanto os hippies eram pacifistas, os punks eram agressivos, eram pela violência. Embora fossem ambos contra o sistema, né? E a noção de sistema é uma coisa que permeia a vida de todo oprimido, todo terceiro-mundista, né? Todo mundo que mora em periferia e tem dificuldade na vida, né? Trabalha, estuda. Tinha muito contato com o pessoal da área punk, né? Inocentes, aquele pessoal que fez o Começo do Fim do Mundo no Sesc Pompeia em 82, né? A mesma coleção que publicou O que é Punk, a coleção de bolso Primeiros Passos, eu publiquei O que é Poesia Marginal, O que é Tortura. Então eram temas bastante em evidência, porque nós estávamos saindo de uma ditadura, entrando numa redemocratização. E aí todos esses temas vinham à tona, né? Temas políticos, assim, muito inflamados, né? E junto com o som punk começou a aparecer aquela movimentação dos carecas, né? Meio desinformados do que estava acontecendo lá fora, eles recebiam a coisa meio de segunda mão, né? E o pessoal mais informado era o pessoal que conseguia ler em inglês. Que essa carecada toda, esse pessoal, eles eram muito suburbanos, né? Eles tinham pouca escolaridade. Então eles não tinham acesso ao material, a material que fosse, e não havia material traduzido, né? E pouca gente que traduzisse. Um dos poucos que faziam contato com eles era o Antônio Bivar, que escreveu O que é Punk, né? Era muito ligado ao Redson, do Cólera e tal. Então eu fiz um trabalho de mestrado sobre a origem do White Power aqui em São Paulo, né? Esse trabalho foi defendido na PUC em 2004, no departamento de antropologia daquela universidade. Qual que foi a minha ideia principal? O que eu pensei em falar nesse projeto? É como surgiu o movimento White Power aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, e como ele se adaptou à realidade local. Para tanto, foi necessário que, numa parte introdutória, eu falasse sobre o surgimento do skinhead de um modo geral, que, ao contrário de que o senso comum costuma ver, é um grupo, ou uma cultura, melhor dizendo, dividida em vários segmentos. Eu costumo dividir em pelo menos 3 segmentos. Os racialistas, na qual se inserem os White Power, os tradicionais, que são skinheads apolíticos, e os skinheads nacionalistas, que são aqueles skinheads como, por exemplo, carecas do subúrbio e carecas do ABC, e os skinheads antifascistas, né, que seriam os Rashes, ou os Sharps. E os mais puristas, aqueles que queriam um punk mais original, ficaram ouvindo um som que naquela época estava sendo chamado de Oi. Por causa do grito mais comum, né, que se ouvia nos shows, que era o grito da banda Instituições como família, como a igreja, instituições como a escola. Hoje a gente fala, é muito comum as pessoas falarem que os dias, especialmente o pessoal mais velho, né, que os dias de hoje são muito bagunçados, sabe, tudo caos. Na minha época era muito melhor. O que ela está identificando? Está identificando justamente esse processo de transformação das instituições, que é um processo também que está ligado à própria transformação do capitalismo, certo? O capitalismo que hoje ele é um capitalismo internacional. Se falamos do capital internacional, ele chega a um país, cria sua estrutura de produção, tira o lucro e vai embora. O que sobra? Pessoas desempregadas,
certo? Não é mais aquela ideia de aquela ideia dos meus pais, sendo eu aí pessoa oriunda do ABC, e que você entrava numa empresa e trabalhava 30 anos nela e se aposentava. Hoje, hoje é praticamente impossível de se pensar isso, né? E isso provoca uma instabilidade, uma sensação de instabilidade muito grande. Lutadores caminhando sobre a terra, preparados para a paz, preparados para a guerra. Nos subúrbios da Inglaterra, nos subúrbios do Brasil, nos subúrbios do planeta, longe batemos civil. Lá vão eles novamente, muita treta na estrada, muita história pra contar, muita cerveja gelada. Lá vão eles novamente, muita treta na estrada, muita história pra contar, muita cerveja gelada. A banda Bota Gasta começou em meados de 2002, 2003, né? A primeira formação foi Claudião, Nielsen, Fabiano e eu tocando bateria. Patriotas, Por Impacto, entendeu? E nesse período pra cá, entendeu? Tivemos vários gingues, né? Vários eventos sociais, culturais, entendeu? Para que todo o nosso público tenha um senso crítico, entendeu? E uma visão da vida proletariada. Eu fui um jovem que nasci no subúrbio, lá no extremo leste, né? Bichinho de pelúcia jamais eu iria virar. Eu poderia ser um drogado, eu poderia ser um bandido, eu poderia ser várias coisas ruins, né? Eu preferi uma vida nacionalista, uma vida careca, uma vida skinhead, que são pessoas formadoras de opinião para um Brasil melhor. A banda Bota Gasta já tocou com Business, já tocou em Londrina, já tocou no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. Estamos aí, não vamos desistir. Bota Gasta! Atitude e tradição não se compram nas esquinas!
ingressei no movimento faz, sei lá, uns 3, 4 anos. Eu não sabia muita coisa sobre o movimento, aí fui procurar o rolê. Encontrei ele, que já estava bastante tempo no movimento já, e que seguia uma risca bem extrema da anarquia, e eu entrei nessa onda. Falei, pô, é isso que eu quero. Aí mais tarde eu fui estudando o que era, aí fui encontrando o pessoal do rolê mesmo daqui, os punks. Aí eu fui, sei lá, e tô nessa até hoje. Pelo Moicano Grande e pela ideia que o punk, sei lá, transmitia para outras pessoas, que era ideal de liberdade, igualdade, anarquia, que era tudo pra mim naquela época. A gente saía mais no visual agressivo mesmo, que era pra chocar todo mundo, pro pessoal olhar e falar, nossa, aqui que essa palavra tem punk. E ver que colocar na cabeça deles que o que eles pensavam era errado. Apesar de eu ser meio contra, não contra, mas intolerante ao comunismo, eu acho que eles estão fazendo uma boa iniciativa. Não de misturar anarquia com comunismo, mas tipo, de criar um próprio movimento diferente do Sharp e do Thread Skin. Que, apesar deles discordarem, também tem o preconceito e também teve o genocídio, né, de não sei quantos milhões de pessoas. E eu não sou muito a favor não, mas o Sharp é bem mais, eu sou mais tolerante, porque eles lutam contra o preconceito, mas não seguem nenhuma ideologia ou crença, sei lá, de anarquia ou comunismo. Isso que faz o movimento forte, porque não vai dividir se uma pessoa sair e falar, não, eu vou com aquele porque ele pensa desse jeito. Acho que tem a skinhead que só, cara. Daí a gente não mexe com os caras, eles também não mexem com a gente, só isso. A gente nem vê eles pra rua, mas os caras falam que tem bastante, que tinha até bar dos caras que, sei lá. Mas se eles virem pra cá também... Não, eles sempre falam, meu rolê é na rua, se eu te encontrar, você tá fudido, mas ninguém encontra com eles. Mandaram um recado no Facebook lá também, né? É. A mina falou que eu taquei ovo na casa dela, mano. Filha da puta. Embora o movimento tivesse começado em 69, até 1990, ninguém tinha feito um histórico do movimento. Nem lá fora, nem lá na Inglaterra onde ele começou, né? Tinha muito artigo de jornal, mas não tinha ninguém que tivesse feito um livro. E esse George Marshall queria fazer um livro. E fez, né? O Espírito de 69, né, que se chamava Skinhead Bible, né? Inclusive teve continuação no Skinhead Nation, uma outra obra que depois não foi traduzida. E ele criou até uma editora, porque ele lançou outros livros também, né? É mais ou menos o seguinte, eu não gosto nem muito de falar em nacionalismo, tanto que o vlog que vocês disseram que conhecem é o Patriota, porque se você for ver o conceito de nacionalismo, ele te impõe como se fosse uma comunidade de pessoas que têm a mesma cultura, que são iguais, que têm o mesmo passado, têm as mesmas tradições, e a gente sabe que o Brasil não é assim. A gente sabe que muitos países não são assim. Talvez isso daí faça muito sentido na Europa, né? Porque os estados são menores. Mas no próprio Estados Unidos, lá você dificilmente ouve
a palavra nacionalismo, você ouve mais patriotismo, ser patriota. Estação Portuguesa GT, acesso ao terminal rodoviário. Quando eu tive meu primeiro contato pessoal sobre o movimento, eu tinha 12 para 13 anos, e foi através de uns amigos que eu conheci que me apresentaram umas pessoas do movimento. Eu acabei percebendo que a mídia faz uma alienação do termo skinhead, porque você pensa assim, todo skinhead é nazista, todo skinhead é adorador do Hitler. E eu acabei conhecendo também outras vertentes, conheci os skinheads tradicionais, aqueles skinheads de 1969. O meu envolvimento com o pessoal, a coisa mais bizarra que aconteceu foi no show do Coxpark. Tipo, eu fui só pra curtir o som, porque quando eu conheci a banda, foi através do pessoal também, os Skin Trad que eu conheço, o antigo pessoal da Front. Então, tipo, eu curtia só o som. E foi quando aconteceu aquele rolo que o Johnny Ronnie Punk morreu. Foi assim, nossa, quando eu fiquei mais apavorada. Numa ponta da rua tinha pau, tinha pedra, na outra tinha bomba, uma briga. Quem tava na bilheteria não entrava, quem tava do outro lado não passava pra bilheteria. Foi assim quando eu fiquei mais apavorada, fiquei até com medo de morrer. O integralismo é um movimento cívico-político-cultural que hoje é representado pela FIB, e é um movimento nacionalista que nos anos 30 chegou a ser o maior movimento de massas do Brasil, reunindo cerca de 1,5 milhão de filiados, né, de todas as classes sociais e de todas as etnias, e defendendo o nacionalismo orgânico, justo, equilibrado, edificador, alicerçado nas tradições nacionais e tendente ao universalismo, o que não se confunde com o cosmopolitismo, nem com o internacionalismo dos liberais e comunistas, né? E é um movimento que profundamente, de um lado antiliberal e do outro anticomunista, que é contra a liberal democracia e defende no lugar uma democracia orgânica, uma democracia verdadeira, onde haja uma verdadeira representação, uma representação autêntica. E, infelizmente, se fala muita besteira sobre o integralismo, inclusive acusa de racismo, quando, na verdade, sempre teve um discurso profundamente antirracista, e milhares de negros participaram do integralismo, inclusive em posições de liderança. Inclusive no Rio Grande do Sul, o primeiro chefe provincial da EB no Rio Grande do Sul, Dario de Bittencourt, era negro, e o integralismo contou com o apoio dos principais movimentos negros, inclusive a Frente Negra Brasileira, liderada por Arlindo Veiga dos Santos, líder da Ação Imperial Paternovista Brasileira, que apoiou Plínio Salgado nas duas vezes em que ele se candidatou à presidência da República. Temos boas relações com todos os movimentos sadiamente nacionalistas, de todo o mundo, principalmente da Europa e da América Hispânica, e
Não temos ligação alguma com movimentos de índole nacional socialista, até pela questão étnica, que nós somos radicalmente antirracistas, e até Plínio Salgado falava que o problema do mundo é ético e não étnico. Em 1960, entendeu? Nós participamos, entendeu? Garoto, entendeu? Da campanha do lote. Entendeu? O Brasil estava dividido entre Jânio Quadros e Lott. Lott aparentemente representava os nacionalistas, né? E o Jânio, né, era tido como o antinacionalista. Né? Eu participei da campanha do Lott e na campanha do Lott, né, eu ouvi, né, em Garanhuns, né, Pernambuco, né, um comício do Plínio Salgado. Né? Fiquei entusiasmado, admirado, mas na verdade o núcleo integralista de Garanhuns, embora fosse composto por grandes intelectuais pernambucanos, eles não conseguiram montar uma estrutura orgânica capaz de atrair a juventude. Entendeu? Infelizmente, a juventude, entendeu, era atraída pelo discurso esquerdista. Entendeu? E eu entrei nessa. O discurso do Julião, que era a reforma agrária na lei ou na marra. E daí, entendeu, até a luta armada depois de 64, foi um passo. Entendeu? Tá? E fui preso em São Paulo, passei 3 anos e meio preso, né, a oportunidade em que eu rompi ideologicamente com os comunistas, entendeu? E ao sair da prisão, aqui em São Paulo, né, tive a oportunidade de contato direto com integralistas, certo? Como eu tinha uma grande admiração pela literatura integralista, por ter lido, entendeu, ainda quando eu era jovem, de esquerda, certo? Entendeu? Me decidi pelo integralismo, entendeu? E nisso, nós já estamos contando 30 janeiros. Eu não tenho medo de afirmar, entendeu? Não é obsessão nem paranoia, entendeu? Mas meu integralismo, o integralismo que eu vivo, além de ser um ardor nacionalista, é também de origem histórica, uma causa anticomunista, entendeu? E anticomunista, entendeu? E antisionista. Por isso a minha grande admiração, entendeu, sem ofuscar de maneira nenhuma Plínio Salgado, a minha grande admiração pelo Gustavo Barroso, certo? Tá. Então, hoje, entendeu, estamos desenvolvendo esse jornal, né, esse tabloide, né, que é herdeiro direto do Ação Nacional, que é um jornal de índole integralista. Anauê 3 vezes. Estou vivo, certo? 1936. 1936. E eu tenho aqui um relatório sobre a Casa do Salgado, que eu ia ler isso aqui, mas não vou dar mais esse aborrecimento para vocês. Eduardo, faz uma gentileza, distribui isso aqui, pessoal. Está tudo aqui, certo? Inclusive aí nós estamos fazendo um apelo aí para uma colaboração daqueles que tiverem condições de colaborar. Esse governo está estruturado para o mal, correto? Hoje nós temos um governo contra. Tudo que está sendo feito por esse governo é contra o país, contra a nação. E ninguém percebe isso, certo? Ninguém reage. Não é? Nós temos uma imprensa totalmente comprometida.
Eles não têm mais coragem de abrir a boca para dizer mais nada. Só para vocês terem uma ideia das coisas que acontecem, né? Foi anunciado agora que esse ano que terminou, nós pagamos 1 trilhão e 500 bilhões de impostos. E o povo não toma conhecimento de nada. O povo brasileiro hoje é o povo mais desinformado do mundo. E temos alguns aspectos que são mais graves ainda do que tudo isso. A sociedade hoje vive sob a nefasta influência de uma cultura apátrida, uma cultura irresponsável, a cultura do descompromisso, onde cada um assume para si mesmo o direito de não ter deveres. Sabe, na década de 30 era comum fazer o chamamento dos mártires, ou seja, aqueles que no integralismo nós temos o pressuposto que ninguém morre no integralismo, né? Segundo a nossa doutrina, ninguém morre, é transferido para a milícia do além. Companheira Augusta Garcia Rocha Dória. Presente. Companheiro Tasso da Silveira. Presente. Companheiro Alfredo Buzaide. Presente. Companheiro Gerardo Melo Mourão. Presente. Companheiro Miguel Reale. Presente. Companheiro Gofredo Teles Júnior. Presente. Companheiro Gustavo Barroso. Presente. Companheiro Chefe Nacional Plínio Salgado. Presente. Chefe Nacional, ergamos 3 vibrantes Anauê. Anauê! 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 White power! Call me Nazi, and I'm proud of loud and call me racist, and I shout it out loud. Proud of my race, I'm proud of my land. For birth socialist, come and raise your hand. We're in 88, rock and roll man, we're in 88. Rock and roll man, we're in 88. Rock and roll man, play the fighting for race and land. We're marching on the streets at night, boots and braces, and when we're ready to fight, get out things go, running around. White Terriers on the stairs that fight, we're in 88. Rock and roll man, we're in 88. Rock and roll man, we're in 88. Rock and roll man, play the fighting for race and land. Meus tataravós vieram da Alemanha, na primeira desembarcação alemã no Porto de Itajaí, 1832, né? Tanto meu bisavô como meus avós foram um dos fundadores da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu tenho orgulho disso, né? Tenho orgulho de ser descendente alemão, tenho orgulho das minhas tradições, tenho orgulho de ser gaúcho, principalmente, por causa que uma das maiores colônias alemãs está em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O skinhead não é aquilo que vocês estão pensando que é, não. A gente defende a nossa ideologia, a morte. Lógico que toda pessoa que ela se sente ameaçada, ela age com intolerância. Naturalmente, 100% das vezes das brigas que ocorrem com nós é porque nós fomos provocados, ou nós fomos agredidos primeiro. Um exemplo, em 2010, um amigo nosso levou 11 facadas. Saiu do trabalho e foi esfaqueado por 3 jovens punks, sem nenhuma chance de defesa. E isso não saiu na mídia. Agora, um jovem punk agredido na rua, a primeira coisa que o jornal e a mídia coloca, jovem estudante foi agredido. Mentira. Como existe violência da nossa parte, existe violência da parte deles. Eu só discrimino, estou contra aqueles que estão contra de mim. Em todo lado tem um cara. Você vai achar cara engravatado que é skin, que é careca, que é WP, que é punk, que é motoqueiro, que é metaleiro, que é fogo, que seja. Você vai achar advogado, você vai achar médico, professor, qualquer tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, essas pessoas estão em qualquer lugar, em todo lugar. Minha família veio toda da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, né? Por parte de mãe, em localização geográfica hoje, minha família inteira veio de Montenegro, divisão de Sérvia, e por parte de pai, totalmente em Belgrado. Minha família se separou depois da Guerra Civil, como historicamente sabe, o país da Sérvia é um país que
cresceu na guerra e até hoje sofre muita guerra civil por território e religião. Metade foi para a Itália e metade foi para Portugal. Por perseguições por crimes de guerra ou atentados, muitos mudaram o sobrenome e vieram aqui para o Paraná. Eu sou branco, tenho orgulho de ser de origem europeia e tenho certeza que estou morando no estado certo, um estado que é diferente de todos os outros estados do Brasil, um estado onde ainda a cultura e os bons costumes estão sendo levados a sério aqui. A mensagem que a gente tem a deixar aqui é a seguinte: nós somos racialistas, não racistas. E a mídia não impõe isso. A mídia nunca impõe isso. Aqui nenhum de nós usa drogas, todos nós trabalhamos, mas a mídia não impõe isso. A mídia prefere omitir o preso, o drogado e crucificar as pessoas que lutam pelos seus direitos aqui hoje no Paraná. O pai da minha mãe, ele foi soldado e o pai do pai da minha mãe foi oficial, von Heinrich Keune. Então minha mãe veio aqui para o Brasil, lá, lógico, trouxe o ideal, trouxe tudo desde pequenininha junto com o pai dela. E isso é aquela coisa que está no sangue, né? Isso que tem que sempre tentar manter, não deixar se perder com o tempo, nem deixar nenhuma cultura e nada estragar isso. Tentar manter isso firme sempre e passar principalmente para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, tentar manter a honra e a história disso. O separatismo sulista, na verdade, ele não tem nada a ver com o nacionalismo, né? Esse tema de separatismo, ele é um tema pessoal, ele é um tema de cada pessoa, né? Rio Grande do Sul, ele lutou uma guerra contra o Império Brasileiro, né? Que aumentaram as taxas, os impostos no nosso charque, nas nossas carnes, nossas avicultura, nossas verduras, né? Eles quiseram impor ao nosso povo uma forma de capitalismo. Como nós não aceitamos, a gente fez a Guerra dos Farrapos, né? Nós somos um povo praticamente 95% branco, descendência totalmente europeia, né? Italianos, poloneses, franceses, sérvios, alemães, portugueses, espanhóis. Se você prestar atenção, muitas cidades do Rio Grande do Sul, cada cidade representa uma cultura diferente. Não é que nós estamos contra o Brasil, não é que nós temos um ódio mortal ao Brasil. Nós não temos um ódio mortal ao Brasil. Somente que eles quiseram destruir uma tradição, né? Os gaúchos, os cisplatinos, uruguaios, né? Porque Rio Grande do Sul e Uruguai sempre foram uma pampa livre. Tanto que, quando o Brasil ficou com o Uruguai, quando o Uruguai fazia parte do Brasil, o Uruguai era um forte, né? Praticamente o litoral do Uruguai foi considerado um forte, tanto que por General Artigas, né, que é um dos libertadores do Uruguai, que expulsou os espanhóis do Uruguai, os espanhóis argentinos que queriam dominar o Uruguai. Foi uma das piores guerras que existiu, entende? Então, eu considero que não somente o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são estados sulistas, mas eu considero Uruguai, Argentina, Chile, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são estados sulistas, né? São Paulo praticamente é o país do paulista, sabe? O paulista ama São Paulo como se fosse seu país. Aquela coisa de honra mesmo, tá no sangue, assim. O paulista ama São Paulo. Mas infelizmente São Paulo já está meio, como se diria, contaminado por muita coisa ruim, muita coisa errada. É difícil, assim, mas da parte da honra do paulista, tudo, não tem comentários, assim. O paulista ama São Paulo mais do que quase como o próprio Brasil, assim, a pátria real deles é São Paulo. A sociedade vê o nacionalismo Hitler, né? Ele era praticamente um assassino, ele era um genocida. Não é verdade. As pessoas que estudam revisionismo conhecem o verdadeiro lado da história. Revisionismo, para muitas pessoas que não sabem, é a versão dos perdedores, né? O que passa na mídia hoje em dia, o ZOG manipula tudo. O ZOG é o governo sionista de ocupação, para muitas pessoas que não sabem. Toda notícia é manipulada. Toda notícia, antes de entrar em ar para a sociedade ver, ela é filtrada. Aquilo que vende e aquilo que o povo, com certeza, vai se encaixar,
é liberado para a pessoa ver. Então por isso que a televisão é um meio de alienação. Tudo bem, né? Tocando no tema judaico, né? O sionismo que nos proíbe e censura o nosso orgulho racial, querendo ou não, e oferece na televisão para os jovens hoje em dia o homossexualismo, né? Eles fazem o possível para que essa pessoa perda o seu orgulho. Isso é muito difícil, né? Isso acaba travando muitas pessoas de poder botar para fora o que eles pensam de verdade, a cultura de verdade deles. Muitas vezes você não pode falar nem que você é descendente de algo, alguma coisa que já é quase um problema. Então é difícil, é complicado mesmo. Eles fecham assim de uma forma que você não tem liberdade para coisas simples que em qualquer país você poderia ter. No que vocês veem em volta de vocês, no trabalho, na rua, no mercado, prestem atenção um pouco naquele mundo que vocês estão vivendo, na sociedade que está em volta de vocês, no que ela oferece para vocês, no que a falsa democracia brasileira oferece para vocês. Se você tem orgulho de ser branco, mas você tem uma mordaça na boca, entendeu? Solte. A Blue Jonas surgiu como um fanzine, criado por Ian Stewart, vocalista da banda Screwdriver. Ian Stewart, Kim McKellen, Paul Burnley, Kevin Turner, que são os principais membros das principais bandas White Power hoje em dia, que é No Remorse, Screwdriver, Brutal Attack, Skullhead. Começou como um fanzine. Logo após, o National Front viu que esse fanzine teve muita repercussão entre os jovens ingleses, e a Combate 18 decidiu criar um grupo de jovens baixo o nome Blue Honor, né? Que a Combate 18 praticamente é um grupo paramilitar inglês que fazia parte do National Front e se anexou a Blue Honor. E o Blue Honor nasceu a meados de 81 e 82, né? Liderado pelo vocalista do Screwdriver, Ian Stewart Donaldson. É uma organização mundial, né? Que prega o orgulho entre jovens. Existimos em todos os países do mundo, graças a Deus, né? Fazemos trabalho de divulgação, temos bandas, fazemos trabalho de serigrafia, camisetas, fanzines. É como se fosse um trabalho social, só que virado ao jovem branco. Só que não deixe de ser um trabalho social. A gente não, como é que eu vou te dizer? A gente não incentiva o ódio aos jovens. A gente somente incentiva o orgulho racial, né? A Blue Honor é uma organização mundial que existe no Brasil desde 2007, né? Começou por mim mesmo. Eu recebi autorização do líder da Blue Honor na Inglaterra para formar uma agrupação no Brasil. Existia a resistência ariana, que tinha diversas conspirações de acordo com eles. Que o judaísmo, o sionismo ia dominar o mundo através de todo tipo de comida e alimento, para poder acabar com a mente da massa e dominar. Então a gente não podia comer quase nada, tinha uma lista de coisas que não podia nem sequer chegar perto, fora a pré-guerra que eles viviam 24 horas. Assim. 24 horas pensando que o comunismo vai invadir o Brasil, 24 horas querendo enterrar armas no quintal para poder se proteger do comunismo. E inclusive eles nem deviam dormir direito esperando uma invasão noturna, isso e aquilo. Esse era o grande problema da resistência ariana, o fanatismo deles num colapso mundial instantâneo que ia ter através do comunismo. Ninguém crucifica os cristãos porque eles invadiram, por exemplo, o norte da Europa, a Europa inteira, e foram convertendo todo mundo, fez aquelas pessoas perder sua cultura, perder a cultura dos antepassados, perdeu a própria crença. Sim, eu sempre fui contra muitas coisas, assim, sempre fui contra as drogas, sempre fui contra o homossexualismo, eu sempre tive uma visão diferente, assim, sobre anarquismo, comunismo, sobre, enfim, várias coisas. E eu fico muito chateado porque o jovem hoje em dia ele pensa em festa, ele pensa em beber, ele pensa em drogas. Só que o jovem, ele não olha para trás, hoje em dia ele não sabe de onde que ele veio, descendente do que ele é, entendeu? E aí esse pessoal mais novo, eles se tornam os protagonistas, se tornam as lideranças, né? E aí surge uma nova cena.
E aí entra um recurso, o recurso da memória. Né? Porque esses grupos eles procuram resgatar ideais do nacionalsocialismo, do fascismo, do anarquismo, do comunismo, até do próprio integralismo, porque esses grupos tentam resgatar essas ideias, ainda que não resgatem, melhor dizendo, ainda que não resgatem na sua totalidade, mas alguns elementos que sejam interessantes para eles, para responder às suas questões imediatas, porque eles veem no passado, muitas vezes num passado idealizado, uma situação que eles não veem hoje em dia. Nos dias de hoje, particularmente, eu acho que um pesquisador, principalmente o cientista político, deveria rejeitar o individualismo nihilista da extrema-direita e o socialismo deturpado do passado, mas também não se livrar de todo e qualquer significado e concentrar toda a sua fé cega no mercado, como vem sendo nos últimos 30 anos. Temos de confortar os males sociais e assumir responsabilidades pelo mundo em que vivemos. Tanto fascistas quanto comunistas deram como certo que suas metas seriam abençoadas pelo universo, e nenhuma conseguiu perdurar mais de um século. E assim também caminha a sociedade de consumo. Por que são consideradas utópicas ideologias que supostamente fracassaram e a convencional não? É na crise que os populismos e regimes massivos crescem, atingindo em cheio principalmente a juventude. Esse é um fato bem propício e típico da classe média politizada. Sem habitar uma camada definida na sociedade, você é rico demais para ser pobre e pobre demais para ser rico, sendo rejeitado por essas duas grandes camadas extremas. Então, passam a crer nas ideologias de massa, acreditando ser a resposta para todos os problemas. A composição do mercado de trabalho na sociedade dinâmica não nos apresenta uma segurança. Cada vez mais as pessoas têm apenas empregos e não mais carreiras. Quem mais sofre com isso, com certeza é a juventude. Garotos imbuídos de delirante nacionalismo. Esses jovens cristalizam com maestria nosso grande desconforto coletivo. Cada vez mais fica difícil recordar aquela atribuição frenética de significados seculares. A certeza absoluta com que os intelectuais e políticos radicais invocavam inexoráveis leis históricas para justificar suas crenças políticas. Vez ou outra, pensa-se novamente nos meninos e meninas, conforme o caso, reunidos pela crise, pelo medo e pela crença em seu país. A gente acalenta o sentimento de camaradagem do passado e nos sentimos tentados a olhar com desprezo os que estão excluídos dessa comunidade íntima, desse espírito de companheirismos aos moldes espartanos, livres da moralidade judaico-cristã, para a qual existe tão pouco ou nenhum lugar na sociedade industrial competitiva. Mas essa tentação para a nostalgia desaparece com a mesma rapidez com que vem, pois com ela surgem as lembranças das vítimas, dos inocentes, a ausência de pensamento que nos faz cometer a barbárie, feito hordas, da perversa utilização do idealismo e da disposição para o sacrifício da juventude, que merecia uma causa muito melhor do que as oferecidas pelo Führer, Stalin ou Dutte, ou qualquer caudilho que a história apresente, déspotas que imergiram o mundo em sangue.